mensagem de hoje não vai estar aqui na projeção, então você vai abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 2, de 41 a 52. Amém? Alguém aqui já perdeu alguém assim na multidão? Já ficou perdido de alguém na multidão para algum lugar que você foi? Já ficou perdido? Já perdeu? E quem tem filho que já perdeu filho? Perdeu filho, né? Quem tem filho nunca perdeu, né? Uma vez lá em Arraial do Cabo, a gente estava lá com os amigos, né? Ali na prainha. E a gente comeu peixe, ficou tal, e vamos lá pagar. E a Sofia estava comigo. Eu saí, fui pagar e deixei a Sofia brincando lá, não avisei ninguém. Falei, mas está, né, com todo mundo lá. Me distraí, fui pagar. Quando tem muita gente, não tem ninguém, né? Quando eu voltei, o desespero no nosso acampamento. Cadê a Sofia? Nossa. A Sofia sumiu. A praia cheia, a Sofia sumiu. Teve uma moça lá que começou a passar mal porque ela perdeu uma filha nessa situação. Quando achou a menina estava afogada. Perdeu mesmo a filha, aí estava lá passando mal. A Vívia correndo para lá e para cá. E aí encontraram a Sofia brincando com uma família, assim, com umas crianças assim, pertinho. Mas a gente não conseguia ver. Então, perder um filho, perder alguém já é difícil. Você está no meio de uma multidão, perder, né, alguém que está com você na rua, se distrair já é difícil. Agora perder um filho é mais difícil ainda. Aqui nesse episódio, Maria e José perderam Jesus, né, nesse texto. E por que eu perdi a Sofia aquele dia? Porque eu me distraí, porque eu confiei, eu achei que ela estava lá com o pessoal, essa coisa toda, não dei a devida atenção à Sofia. E aí, quando eu voltei, estava o desespero instalado lá no grupo, porque a menina havia sumido, né? E aí eu jurei para mim mesmo, nunca mais. Agora ela anda aqui, ó, travo no sovaquinho dela assim, eu quero ver essa rima. Sai levando, quando ela não quer eu levanto ela assim pelo sovaco, né? E aí não tem jeito. Então vamos lá, vamos ler o texto. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando os seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Caminharam o dia todo e começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da sua palavra, que o Senhor possa ministrar o nosso coração nessa noite. Pedimos, ó Pai, a ajuda do Senhor, para que possamos compreender as verdades, ó Pai, que podem transformar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, como perder Jesus sem perceber? Como? Nesse texto nós lemos, né, tão interessante esse texto, né, você vê que Maria brava com Jesus, você imagina, né, o Deus Todo-Poderoso tomando a bronca da mãe. Menino, seu pai, né, já, engraçado isso aqui, né, interessante isso aqui. E nós temos alguns aprendizados aqui de como perder e depois de como encontrar, né? A primeira coisa, nós podemos perder Jesus sem perceber quando nos acostumamos com a sua presença. O verso 41, nós lemos que todos os anos eles iam para Jerusalém, 12 anos, eles faziam a mesma coisa do mesmo jeito todo ano, e Jesus estava ali. Desde que ele começou a andar, né, caminhar, ele já ia entre os parentes ali, e havia ali imagina a caminhada como era boa, todo mundo indo para aquela festa maravilhosa, a população de Jerusalém aumentava 10 vezes. Por isso que eles levaram 3 dias em Jerusalém para encontrar Jesus, porque era muita gente.
E ia muita gente de Nazaré para lá. E eles achando que Jesus estava ali, eles estavam acostumados com Jesus ali do lado deles. E nós perdemos Jesus sem perceber quando nos acostumamos com essa presença. Então acontece muito isso quando nos tornamos pessoas extremamente religiosas. Porque a religião nos leva a nos acostumar com as coisas. Por que você faz isso, fulano? Porque sempre foi assim. Porque eu sempre fiz desse jeito. Eu sempre agi dessa forma. Como a história daquela mulher que sempre cortava a cabeça e o rabo do peixe para fazer o peixe. O marido perguntou assim, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Ela, porque eu aprendi com mamãe. Mamãe sempre corta o rabo e a cabeça do peixe. Aí ela perguntou para a mãe, para a sogra dele, por que você faz isso? Ela, porque eu aprendi com mamãe. Por sorte a avó estava viva. Ela falou, meu filho, eu sempre fiz isso porque meu fone era pequeno, não cabia o tabuleiro com porra. O tabuleiro era pequeno. Então eu tinha que cortar o rabo e a cabeça do peixe para caber dentro do tabuleiro para assar o peixe. Então, vão se formando costumes, a gente não sabe nem por que a gente faz. Às vezes a gente cria os filhos na igreja e a gente presume que eles são cristãos. A gente presume que eles são convertidos. E eu estou lendo um livro interessante sobre o perfil do evangelista. Ele fala que um dos maiores erros que a gente comete é presumir que uma pessoa é cristã. E ele conta a história de um pesquisador de uma faculdade que foi para outra faculdade cristã nos Estados Unidos para pesquisar como viviam aqueles cristãos lá. E o ateu se fez de crente. E o mais interessante, ele se passou por crente. E ele, o que ele descobriu? Para ser crente na faculdade precisava participar do culto, orar, ler a Bíblia e participar das reuniões durante a semana que eles faziam. Ele fez tudo isso, ele virou até líder. Aí no final ele contou para as pessoas que ele não era crente. E todo mundo ficou assim, deprimido, porque como ele se passou por crente, como ele nos enganou. Mas desde o início eles presumiram que ele era um cristão, porque ele tinha um comportamento diferente. Mas ser cristão não é, em primeiro lugar, ter um comportamento diferente. É ter uma vida transformada por Deus. Mas nós olhamos o que é que nós julgamos primeiro? A aparência das pessoas. Nós dizemos, olha, se ele tem barba, ele é um bom crente. Agora, se ele não tem, né? Se ele tem um cavanhaque, aí não dá. A gente julga a aparência. Aí quando o Samuel foi ungir o profeta, ou o rei, o profeta foi ungir o novo rei, chegou lá, viu lá um dos filhos de Saul, como é que é o nome do pai do Davi? O Jessé, descendo a escada, ele olhou aquele bonitão e falou, esse é o novo rei de Israel, porque ele tinha um paradigma. Qual era o paradigma do Samuel? Era Saul. O guerreiro, filho de Jessé, que desceu a escada, talvez fosse parecido com Saul. Tinha o mesmo estereótipo, alto, cabelo bonito, mão calejada de guerra, uma voz forte. Ele falou, certamente esse é o novo rei de Israel. E Deus falou no coração dele, olha, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Então nós precisamos entender que não podemos nos acostumar com a presença de Deus, não podemos banalizar o sagrado, perder o nosso relacionamento com Jesus. As pessoas colocam assim, agora eu não tenho, eu já vivi o primeiro amor, agora eu não estou vivendo mais o primeiro amor, eu estou distante, eu estou muito frio nisso. Mas por que esfriou se Deus não mudou? Porque agora eu estou mais inteligente, eu estou prestando meu culto racional. Era burro quando se converteu? Tinha problema? Claro que não. O problema é o seguinte, Deus não mudou. O que mudou foi o nosso relacionamento com Ele. Não faz mais as mesmas coisas. Eu não sinto mais a presença de Deus como eu sentia, mas também não lê a Bíblia como lia. Não canta como cantava, não frequenta os encontros, não tem comunhão com os irmãos quando tinha. Por quê? Acostumou, ele está sempre aqui, Deus está sempre me abençoando. Quantas vezes eu ouvi isso, as pessoas dizendo, Deus está sempre me abençoando, Ele está perto de mim, Deus está em todo lugar, aleluia. E aí a pessoa vai vivendo, ela vai dar um dízimo, tá bom, eu já fiz minha parte, dei meu dízimo, dei minha oferta, frequento culto uma vez por mês, eu vou todo domingo ali, estou ali, Deus está me abençoando, mas não se relaciona mais com Deus. Então, você tem o exemplo de Judas. Até tem uma postagem aí que eles estão colocando no Facebook, ele teve o melhor pastor, a melhor igreja. Imagina você viver ele com Jesus 3 anos.
No entanto, ele foi o traidor. Ele morreu da forma que morreu. Ele era ladrão, roubava a bolsa. Então a gente pensa assim, se eu estiver no meio, tá bom. Participo dos cultos, das reuniões, vou aos encontros sociais da igreja. Judas andava por ali. Então a gente faz o quê? A gente transforma o cristianismo, que é relacionamento, em uma instituição. Se eu faço parte de um grupo, tá bom. Tá bom, já tá legal. Mas isso não é cristianismo. Cristianismo é relacionamento vivo com Jesus. Então nós perdemos Jesus porque nós deixamos que essas coisas, né, a gente se acostuma com isso. Há 12 anos, ele sempre está no meio do pessoal, mas uma hora ele pode não estar. A Bíblia fala que a gente deve buscar enquanto ele está perto. Então tem um tempo, tem um momento. Às vezes Deus não está. Nós estamos reunidos cantando para Ele, Deus não está. Porque no Velho Testamento, lá em Ageu, Ele falou para o povo: eu não aguento a música de vocês, eu não aguento as ofertas que vocês fazem. Deus se distancia do povo dele. A gente não pode contar com a presença certa. A presença certa na minha vida é Jesus. Eu já aceitei Jesus. Aceitar Jesus é dar um carimbo igual marcar um boi? Agora está salvo, pronto. Orou confessando, agora sim. Aí vive da vida que quer viver, leva de qualquer jeito os negócios, os relacionamentos amorosos, os relacionamentos profissionais. Vive, não, mas aquele ali eu aceitei Jesus um dia. Mas deixou o seu relacionamento se esfriar. Por que casamentos acabam? Porque o relacionamento esfria. E vai passando os anos, a distância vai acontecer, vai ficando cada vez maior, daqui a pouco não faz mais sentido os dois estarem juntos, eles se separam. Então, quando nós temos um relacionamento com Jesus, nós precisamos manter esse relacionamento aquecido. Agora, segunda coisa, quando nós perdemos, por que nós perdemos Jesus de vista, nós perdemos Jesus sem perceber? Quando não percebemos a sua ausência em nossa vida. Maria olhou para José: José, onde está Jesus? Ele falou: deixei com você. Mas você é o pai, você não estava cuidando? Se você não estava, Maria, você não ouviu Jesus? Não ouvi. Você não viu? Não vi. Você não sentiu a presença dele perto de você? Não. Se você não está ouvindo a voz de Deus, provavelmente você já perdeu Jesus. Se você não sente a presença de Jesus, provavelmente Ele está longe de você. Porque faz todo sentido. Se eu não ouço a voz de alguém, é porque está longe. Agora eu mando um zap. A tecnologia cria uma falsa impressão de presença, já viu isso? E às vezes as pessoas ficam no nosso pé muito mais do que quando não tinha telefone. Acaba a bateria do telefone e fica alegre que acabou. Ninguém manda mensagem, não vejo nada, ninguém liga, entendeu? Fico tranquilo, deixa acabar a bateria, nem carrego o carregador. Deixa acabar, a não sei que tem alguma coisa que eu tenho que ver. Agora com o bebê tem que estar sempre ligado, precisa correr mais. Normalmente, porque cria uma falsa impressão de amizade. Eu tenho 2.000 amigos. Está lá escrito amigo, não é? Eu tenho assim muitos grupos, né? Uma vez a gente fez um grupo aqui, no bairro, a primeira vez que a gente fez grupo aqui. Aí uma pessoa falou assim: olha, dos meus 27 grupos, esse é o melhor. 27 grupos? Como uma pessoa vive com 27 grupos? Então, o relacionamento virtual cria uma falsa impressão de relacionamento. Relacionamento virtual é uma contradição. E aí, nós vamos levando a nossa vida, a gente estuda, a gente trabalha, de casa, tem filhos, a gente muda de cidade, muda de endereço, muda de igreja. E aí, alguém pergunta assim: você tem ouvido a voz de Jesus? Qual foi a última vez que eu ouvi a voz de Jesus? Quando foi que ele falou no meu coração? Onde está Jesus? José, onde está o nosso filho? Onde está? E aí começou a correr atrás para se informar se tinham visto. Eles não perceberam a ausência de Jesus, porque eles confiavam que Jesus estaria ali perto dele. Isso é banalizar a presença de Jesus. Isso é transformar Jesus num servo que vai ficar sempre atrás de nós. Eu vou para lá, Jesus vai comigo. Eu vou para lá, ele está lá. Então a gente toma as decisões, nem consulta ele, porque o que eu fizer ele vai abençoar. Não é? Porque ele é abençoador mesmo. Então,
não podemos banalizar as coisas de Deus. Nós precisamos zelar pela presença de Deus. Precisamos orar. Muitas vezes, a maior parte, a nossa mente não quer orar. Como é difícil se concentrar. Como é difícil desconectar da internet. Como é difícil não lembrar das dificuldades, dos compromissos, das lutas. Como é difícil você se desconectar das coisas da terra e se conectar com as coisas do céu. Mas a Bíblia diz que nós devemos olhar para as coisas do alto. Entende? Nós não podemos deixar de qualquer maneira a nossa vida com Deus. Nós não podemos deixar tudo passar e a gente não perceber a ausência de Jesus na nossa família. Onde está Jesus lá? Onde está Jesus dentro do seu quarto? Onde está Jesus no seu trabalho, na sua faculdade, no seu relacionamento? Onde está Jesus na sua vida? Onde Ele está? Qual é o lugar dele? Maria e José tinham uma responsabilidade de criar Jesus, de criar o Filho de Deus. Imagina que Jesus deve ter sido um menino bem sapega, né? Como toda criança. A Bíblia fala que ele foi provado em todas as coisas e aprendeu pela disciplina. Então, eu imagino que ele era uma criança agitada, normal, saudável, corria para lá e para cá, subia em árvore. E Maria falou assim, ele está sempre... Não, ele é muito querido. Todo mundo vai cuidar dele, como aconteceu comigo lá em Arraial do Cabo. Como tinha mais crianças, como tinha mais mamães, eram 3 crianças da mesma idade, não 2. A Vívia estava lá, estava todo mundo lá. Uma distração. Eu fui lá no restaurante pagar a conta. Quando eu voltei, o desespero, porque eu havia perdido a minha filha. Por uns minutos, irmãos. Agora imagine José, imagine Maria, que perderam por 3 dias que ficaram procurando. 3 dias procurando. Mas tudo começou quando eles estavam acostumados com Jesus ali no meio da turma. Depois passou o tempo, eles não perceberam a ausência de Jesus. E em último lugar, como perder Jesus nessa caminhada? É quando tiramos os olhos, quando nos distanciamos dele, quando deixamos de olhar para ele. Mas antes disso aí, abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 5. É um alerta para nós, são as cartas, né, que Jesus deixou para as igrejas. E essa carta aqui é a carta de Jesus à igreja de Éfeso. Diz assim, Apocalipse 2, de 1 a 5, primeiro texto. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova e que os dizem ser apóstolos e não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do lugar dele. Olha, uma igreja cheia de elogios. Mas ele falou assim: vocês abandonaram o primeiro amor. Quer dizer que Deus considera então o nosso relacionamento com Ele como algo muito importante. Deus considera o relacionamento muito mais do que instituição. Deus considera o nosso relacionamento pessoal com Ele. Ele falou: o que eu tenho contra você é que você deixou de fazer as coisas que você fazia antes. Você não me ama como amava antes. Como nós dissemos aqui semana passada, o amor é atitude, não são palavras. Pode cantar 1 milhão de músicas bonitas, pode fazer poesias lindíssimas, mas se não houver ação, não tem amor. Não tem amor, não tem. E Apocalipse capítulo 3, o verso 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente.
Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir seus olhos para poder enxergar. Repreenda e disciplina aqueles que amam. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que carta! Olha que mensagem! Laodiceia era sim uma das melhores cidades que tinha naquele tempo. Ela ficava localizada entre Colossos e Heliópolis. Em Colossos tinha água fria. Em Heliópolis tinha água quente, fontes termais. E em Laodiceia não tinha água nenhuma. Ela recebia água por um aqueduto. E a água era morna, não era própria para o consumo. Então, Deus pega e fala assim, olha para o contexto e eu vou ensinar para você. Lá tinha colírio. Uma coisa que colocava nos olhos e exportava para toda aquela região. Lá tinha uma lã negra que era um luxo, só rico usava. Lá tinha muito ouro. E aí a igreja, ela começou a se dizer, nós não precisamos de nada. Nós temos tudo, ela adquiriu a cultura da sociedade. Porque a sociedade de Laodiceia dizia, nós temos tudo. Nós temos tudo e não precisamos de nada. A igreja começou a repetir o mesmo discurso. Nós temos tudo e não precisamos de nada. Ele falou, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês estão nus. Eu tenho ouro, eu tenho colírio, eu tenho vestes brancas para vocês. Vocês dizem que tem tudo, mas vocês não têm água. A água que vocês são servidos é morna. Só serve para provocar vômito. Olha que acusação, que acusação não, que palavra dura para a igreja. E aí ele chega no limite. Eis que estou à porta e bato. Isso aqui não é ele não está falando para o não crente. Como a gente diz, olha, Jesus está à porta do seu coração. Abre o seu coração. Evangelizar está na validade também, não tem problema falar isso. Mas na realidade, Jesus falou à igreja, a um grupo de pessoas que chamava pelo nome dele. Ele disse, eu estou do lado de fora, eu estou à porta batendo, eu quero entrar, se vocês abrirem, eu vou entrar. Imagine, Jesus não estava naquela igreja, naquela congregação, entre aquelas pessoas. Jesus não estava lá. Então nós precisamos fazer uma volta, um retorno. E aqui, quando nós nos distanciamos de Deus, né, nós deixamos de ver Jesus. Quando nós perdemos uma pessoa de vista, é um problema. Quando nós não ouvimos a sua voz, é um problema. E aqui, Jesus, a família perdeu ele de vista. No meio da multidão, no meio das coisas. Veja que ele não se perdeu no carnaval. Ele não se perdeu no bloco da Ivete Sangalo. Ele não se perdeu num baile funk. Ele se perdeu no templo. Muitas vezes a religiosidade nos afasta de Jesus, irmãos. Nós não podemos transformar o nosso relacionamento com Deus em um relacionamento puramente religioso, de maneira nenhuma. Ele foi perdido no templo. Quantas famílias se perdem no templo? Ah, hoje é domingo, vamos correr todo mundo. Ah, quarta-feira, tem célula, corre. Mas nunca para perguntar, meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, como anda o seu relacionamento com Jesus? Vamos orar aqui. Não, nós precisamos ir para a igreja. É lá que é o lugar da bênção. Vamos subir aquele monte lá. Vamos para São Paulo, para aquela igreja grandona. Vamos para Belo Horizonte, para aquelas outras igrejas. Vamos andar. Vamos lá, vamos atrás de Jesus, sendo que Jesus ele foi perdido assim, no meio das atividades religiosas de sua família. Muitas vezes nós nos perdemos Jesus de vista por causa das atividades religiosas que desenvolvemos. Infelizmente, irmãos, o ativismo religioso é um mal que engana as pessoas.
As pessoas pensam que são, que são filhos de Deus, mas eles são puramente religiosos, nunca experimentaram uma transformação do ser. Essa transformação, ela não vem através de muitas atividades, ela vem através de um relacionamento vivo com Jesus. Mas nós temos sido enganados, porque aprendemos a vida toda, né? Nossa cultura é o quê? Romana. Nós aprendemos que precisamos ir lá, os sacramentos, o batismo, a criança não pode morrer pagã, vai para o limbo, nem tem limbo mais, aí nem purgatório tem mais, já acabou também o purgatório. Então, a gente precisa deixar de lado essa cultura e lutar contra ela e falar, eu preciso me relacionar com Jesus, eu preciso olhar para Ele. Hebreus capítulo 12, o verso 1, diz assim, portanto, Hebreus 12, 1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhar fixamente para Jesus. Eu não posso perder Jesus de vista. Ele deve estar no foco. O que eu estou fazendo vai me afastar dele. Essa atividade que eu vou desenvolver, isso que eu estou fazendo me afasta dele. A Bíblia diz que o pecado, Isaías capítulo 59, eu acho, Isaías 59, abre lá Isaías 59, se não for 59 é 57. E se não for 57, aí já era a minha citação aqui, que eu não vou lembrar mais onde é. 59, 59, verso 1, diz assim, vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, e os seus lábios falam mentira, e a sua língua murmura palavras ímpias. Irmãos, o texto em outras versões diz, o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então nós muitas vezes deixamos coisas acontecerem que nos afastam de Deus, e nosso relacionamento esfria, e a gente não sabe por quê. Por causa do pecado. Por causa do pecado. Então nós não podemos perder Jesus de vista. Olhe para Jesus, olhe. Você consegue vê-lo dentro do que você está fazendo? Ele pode estar com você em todos os lugares que você está. Né? Tem um livro que é uma fábula, foi o primeiro livro que eu li, esses dias dele para a Vanessa ler, em seus passos, que faria Jesus? É uma história, né? uma fábula, mas muito interessante, que começou um movimento numa cidade, que as pessoas perguntavam para si mesmas, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E começaram a tomar as decisões com essa pergunta. Irmãos, a cidade foi transformada, e seria mesmo. Se você fizer isso, pode ter certeza que você não vai perder Jesus, né? Quando a gente olha para ele, o Salmo 34, verso 5, Salmo 34, verso 5, quando nós olhamos para ele, veja o que acontece. Salmo 34, o verso é o 5. Verso 5. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Outras versões falam, você não vai ser confundido.